O tema, portanto, do nosso webinar de hoje tem a ver com a animação de um robô dentro do SolidWorks, utilizando uma poderosa ferramenta que é o Mate Controller, e depois como podemos passar, portanto, essa animação para dentro do Visualize Professional para lhe darmos, portanto, um tratamento mais fotorrealístico. Espero que seja útil para todos. Vamos então começar. Muito bem, então o que nós pretendemos fazer com este exercício em concreto, portanto, é fazer uma animação com este robô em que ele vai pegar, portanto, nesta caixa na posição P1 e vai transportá-la para a nossa posição P2. Reparem, portanto, que este robô já tem aqui uma série de mates já pré-definidos, como não poderia deixar de ser. Aquilo que nós fizemos aqui foi agrupar todos aqueles mates que não são importantes, portanto, as coincidências, as concentricidades, numa pasta à parte, de maneira, portanto, a que os mates que são realmente importantes e que correspondem aos graus de liberdade do robô apareçam, portanto, logo aqui com um destaque maior. Estes mates são todos do tipo angular, mas com limite, portanto, com um valor mínimo e um valor máximo. Portanto, o que é que nós temos que fazer neste caso concreto? Simplesmente chamar então a nossa ferramenta estrela, portanto, do webinar de hoje, portanto, aqui o nosso Mate Controller, e o Mate Controller vai-nos pedir então quais são os mates que nós queremos controlar. E aqui eu vou então indicar, portanto, este mate, portanto, este aqui também, o ângulo do cotovelo, a rotação do pulso, e também, portanto, o curso do gripper, portanto, que agarra a caixa. Ou seja, a partir daqui nós conseguimos então visualizar cada uma destes graus de liberdade de uma forma extremamente intuitiva, porque estamos a mexer só em cada um deles, portanto, mantendo todos os outros parados ou bloqueados, digamos assim, e assim temos uma visualização muito mais intuitiva, portanto, daquilo que é efetivamente, portanto, o grau de liberdade em causa para cada uma daqueles mates que ali está. Portanto, aqui abrimos e fechamos o nosso gripper, ok? Portanto, aquilo que precisamos de fazer agora é então de criar as posições, portanto, correspondentes ao movimento, portanto, do nosso robô. Depois de definirmos então todas as posições, portanto, e reparem que neste momento já definimos uma para o início, para rodar aqui sobre o lado esquerdo, para vir então aqui agarrar a caixa, para vir depois rodar para o outro lado. Portanto, temos aqui toda a sequência montada, sendo que, portanto, temos para cada uma das posições, portanto, definidos todos os ângulos, portanto, correspondentes. Podemos também, desde já, mesmo aqui a partir do Mate Controller, começar já a pensar em termos de animação, porque o software permite criar, portanto, esta animação entre os vários passos, portanto, aqui definidos, utilizando, portanto, um valor por defeito, portanto, de 2 segundos entre cada posição, digamos assim. Este valor, portanto, é um bocadinho grande para esta animação em concreto, por isso nós vamos, portanto, numa primeira fase, vamos reduzir aqui tudo a 1 segundo, e depois para aqueles movimentos que são até um bocadinho mais rápidos, como por exemplo abrir e fechar o gripper, nós vamos até criar aqui, portanto, um movimento um bocadinho mais acelerado, sendo que este de rodar é o que tem maior amplitude, portanto, vamos pô-lo aqui também um bocadinho maior. Reparem que logo diretamente a partir daqui já começamos a ter uma ideia engraçada daquilo que poderia ser esta animação, ok? Lá vai ele, portanto, levar ali a caixa para o outro lado, portanto, percorrendo as várias posições identificadas no Mate Controller. Muito bem, reparem que também logo a partir daqui, se vocês quiserem, também podemos fazer, portanto, uma exportação, portanto, direta, mesmo a partir da área gráfica, sem ser renderizada, para fazer um filme, logo diretamente a partir daqui, se for esse, portanto, realmente o vosso objetivo. Portanto, vamos só tirar daqui este Screen Capture e vamos, então, avançar. Portanto, com o nosso Mate Controller completamente definido, o que vamos então fazer é transformar ou transportar, portanto, este Mate Controller ou esta animação para dentro de um verdadeiro estudo de animação, portanto, com o Motion Manager, e para fazer isso, portanto, vamos recorrer aqui à nossa ferramenta do Wizard. O Wizard reconhece, portanto, que existe aqui um Mate Controller já criado, que pode ser feito de 2 tipos, portanto, mais para animação ou mais para simulação cinemática. Portanto, se vocês quiserem depois tirar valores das posições e das velocidades e acelerações de cada movimento, vou dar aqui um segundinho de folga e reparem como o software, portanto, vai criar aqui automaticamente todas estas animações, portanto, correspondentes precisamente aos valores dos vários mates para cada uma daquelas posições, portanto, que nós identificamos no Mate Controller.
ok? Portanto, imediatamente a partir daqui, nós vemos que a nossa animação também está a funcionar do ponto de vista do Motion Manager, ok? Ora bem, então o que é que nos falta aqui resolver? Reparem que, de facto, ele está a andar de um lado para o outro, como nós estávamos a falar ainda há bocadinho, mas não está ainda a levar, portanto, o caixote, que é também um dos principais objetivos desta animação. Para conseguirmos que ele leve o caixote, aquilo que vamos fazer, portanto, é ativar, não sei se vocês repararam, mas temos aqui um mate que está suprimido, que diz lock da caixa, que é precisamente um tipo de mate lock que prende, digamos, duas peças, portanto, uma à outra, de uma forma solidária, portanto, fazendo com que o movimento delas seja igual, portanto, durante todo o tempo, portanto, que este mate estiver ativo. Desta forma, portanto, nós facilmente conseguimos, portanto, recalcular aqui a nossa animação. Portanto, ele agora já vai transportar, portanto, a caixa de um lado para o outro, portanto, enquanto aquele mate de lock estiver ativo, portanto, entre a caixa e uma das peças do gripper, e por isso, portanto, conseguimos então resolver o nosso modelo e a nossa animação desta forma. Há uma coisa que também conseguimos fazer aqui, porque reparem, neste momento a nossa animação está um bocadinho demasiado linear, com velocidades constantes, portanto, porque esse também é o modo default da nossa animação, mas reparem que se vocês abrirem aqui uma caixa e selecionarem todos os keyframes que temos nesta animação, nós podemos aqui com o botão direito e facilmente dizer que queremos um novo modo de interpolação que vai permitir a aceleração e desaceleração do movimento, através deste ease in, ease out. E reparem que agora, ao fazer a animação desta forma, nós vamos ter aqui um movimento mais engraçado, mais dinâmico, em que existe aceleração e desaceleração entre cada uma das posições, ok? E vai ser então este movimento que nós vamos exportar para o Visualize. Para exportarmos o movimento para o Visualize, vamos ter, primeiro que tudo, que ativar aqui o nosso add-in, precisamente do Visualize, ok? Quando temos o add-in ativo, vamos ter então aqui a nossa tab do Visualize e vamos então poder exportar quer de uma forma simples, quer de uma forma avançada. Para podermos transportar esta animação, temos que utilizar a forma avançada e levar também, portanto, aqui o novo estudo que acabamos de fazer. Portanto, e atenção que aqui temos mesmo que ter o Visualize Pro para conseguirmos, portanto, fazer, portanto, esta transposição, portanto, e podemos criar a animação do lado do Visualize. Portanto, o Visualize vai ser aberto logo de seguida com este mesmo modelo aberto. Reparem, cá está então o nosso modelo. Portanto, como sabemos, esta passagem, portanto, do SolidWorks para dentro do Visualize, portanto, transporta toda a estrutura das peças e assemblies, portanto, que nós podemos ter, portanto, aqui dentro dos nossos softwares, transporta também todos os materiais, ok? Bem como todos os decalques que nós já temos também, portanto, criados na nossa animação. Reparem, todos os decalques que nós tínhamos do outro lado vão também passar de forma automática para dentro do Visualize. Bem como, portanto, a nossa câmara, bem como o fundo. Reparem que aqui em relação à câmara eu vou optar por ter aqui uma câmara, portanto, de 16:9, ok? Portanto, vamos utilizar esta câmara. Vamos então também desligar, portanto, este backdrop que neste momento está visível, porque não precisamos neste momento dele. E podemos também trocar, portanto, o fundo já dentro, portanto, das capacidades do Visualize, por exemplo, por um outro fundo qualquer que nos seja mais agradável, portanto, e que funcione melhor, portanto, aqui neste caso concreto. Portanto, eu vou só dar-lhe aqui um bocadinho mais de intensidade luminosa. Podemos também verificar aqui em termos de rotação, portanto, como é que funciona a iluminação com ângulos diferentes. Vamos, por exemplo, manter aqui este ângulo e dar-lhe aqui um bocadinho mais de brilho. E reparem também, portanto, aquilo que falámos ainda há bocadinho, digamos, a intenção inicial deste exercício, que era, reparem cá em baixo como temos também, portanto, transportada para dentro do Visualize Pro exatamente a mesma, portanto, animação que já tínhamos feito, portanto, do lado do SolidWorks, ok? E agora, já, portanto, deste lado, reparem com a possibilidade de podermos também adicionar este tratamento fotorrealístico aqui ao nosso modelo.
naturalmente poderemos também fazer, portanto, todo o tipo de alterações aos materiais que nós pretendemos. Por exemplo, aqui neste caso concreto, em relação a este material do robô, este material verde, podemos, por exemplo, adicionar-lhe aqui uma textura de fundição, portanto, de forma que ele fique assim com esta textura, este granulado, portanto, que torna o material bastante mais interessante. Se calhar só baixar aqui um bocadinho em termos de escala, portanto, dessa mesma textura. Bem como podemos também, por exemplo, alterar, vamos supor, por exemplo, aqui nesta zona do gripper, alterar aqui alguns destes materiais, por exemplo, selecionando aqui alguns outros materiais metálicos. Por exemplo, aqui vamos indicar, assim a título de conversa, vamos pôr, por exemplo, aqui uma coisa deste tipo, ou então um bocadinho mais texturado, ok? E agora rapidamente, portanto, passamos esse material para também as outras peças que estão aqui nesta mesma zona, tal como podemos, por exemplo, também trocar aqui a cor destas dobradiças, se for caso disso, ok? Tal como também o podemos fazer do outro lado. Portanto, são aquelas funções habituais, portanto, de visualize, portanto, e de seleção dos nossos materiais, portanto, de verificação aqui dos materiais, das luzes, do ambiente, portanto, tudo aquilo que estamos habituados também a fazer do lado do Visualize. Reparem que também podemos ir buscar, por exemplo, outro tipo de cenas, portanto, que consigamos encontrar na internet. Portanto, existem muitas que estão de facto disponíveis. Por exemplo, esta foi uma que eu retirei, portanto, da internet e que nos permite, portanto, ter aqui, portanto, um aspecto já mais realístico, ok? Aqui vamos ter, por exemplo, que escalar aqui um bocadinho o tamanho dela, porque ela está um bocado grande demais, vamos, por exemplo, aqui uns 10 metros, e também mexer aqui um pouco na rotação para colocá-la aqui numa posição mais simpática, digamos assim, ok? Aumentamos aqui um bocadinho o brilho, e estamos, portanto, a entrar mais ou menos dentro daquilo que estamos à procura. Ok? Um bocadinho mais de brilho, podemos pôr luzes, podemos trocar luzes, portanto, e continuamos aqui, de facto, a ter, portanto, a nossa animação e a poder corrê-la, portanto, tal como estaríamos à espera que isso acontecesse. Ok? Aqui perto da porta da entrada, por isso a iluminação que está aqui a afetar o robô vem precisamente aqui da nossa porta da entrada da cena no nosso lado direito. Ora bem, já sabemos depois quando quisermos então fazer, portanto, o nosso render final, bastará então vir aqui às nossas ferramentas de output. Aqui vamos configurar, portanto, qual é a resolução que pretendemos ter para a nossa animação final, qual é o formato em que vamos gravar a animação, pôr a gravar, portanto, isso seria uma questão de esperarmos aqui umas 2 ou 3 horas para termos então aqui a nossa, portanto, animação completamente final e acabada, ok? Portanto, vimos então neste exercício como é que nós podemos, partindo do SolidWorks, utilizar a ferramenta do Made Controller, criar as nossas posições, das posições fazemos a animação passamos para o Motion Manager através do Wizard e depois simplesmente exportando a nossa animação para o Visualize, criamos então a nossa animação fotorrealística. E pronto, este foi o nosso webinar de hoje. Espero que tenha sido interessante. Aqui estão os meus contactos, se precisarem de alguma informação adicional ou até mesmo de pedir os fecheiros que eu utilizei, portanto, nesta demonstração, portanto, estejam perfeitamente à vontade para isso. Se não, de resto, obrigado, muchas gracias a todos e até uma próxima oportunidade. Obrigado.